Olá, meu nome é Leonardo e hoje vamos falar sobre a saúde masculina, que está relacionado diretamente com esse mês do Novembro Azul. Esse movimento do Novembro Azul ele se iniciou lá na Austrália por volta de 2003 e se tornou global depois que esses amigos se juntaram para abordar esse tema importante, que é a prevenção da saúde do homem, que está relacionado com o câncer de próstata. O câncer de próstata, para a gente entender ele, a gente tem que entender o que é a próstata. Porque o homem ele tem a próstata, mas muitas vezes ele não entende qual é a função da próstata. Então se vocês olharem no slide, vocês vão ver que a próstata, essa parte vermelhinha do slide, ela está passando por dentro da próstata a uretra, que é onde a gente faz xixi, e passa um ducto, que é onde passam os espermatozoides. Quando ele passa pelo ducto que está na próstata, eles se juntam aos espermatozoides com o líquido que a próstata produz, e isso ajuda na ejaculação, a formar o esperma, né? Então é muito importante a gente entender isso. A próstata tem aproximadamente 20 gramas e o tamanho dela é mais ou menos uns 6 centímetros. Existem algumas doenças que são mais comuns na saúde do homem, né? Que é a prostatite, hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. Os sintomas desses problemas que acometem a próstata são muito parecidos, tá? Então, o principal que o homem percebe que faz ele ir no médico. Ele tem muita vontade de fazer xixi, ele vai, faz um pouquinho, e depois ele volta, faz mais um pouquinho, e principalmente à noite. É isso que o homem faz o homem procurar ajuda. Outro problema que acomete o homem, ele vai ejacular e sai sangue. Vai fazer xixi, ou vai ejacular e sente uma ardência, né? Ou ejaculando ou urinando. Então ele percebe que diminui a força do jato da urina. Antes ele ia lá fazer xixi, saia aquele jatão, agora está bem mais fininho o jato, e tem que fazer força, vira o homem mais idoso, ele sente como se tivesse uma goteira na cueca, tem que usar um absorvente, ele não consegue esvaziar a bexiga. Então ele tem essa sensação de bexiga cheia. Tem dor nas costas, junto, né? A bexiga enche, ele sente aquela dor nas costas, dor embaixo da bexiga. Para cada doença que acomete o homem tem sintomas parecidos. A prostatite é quando existe uma infecção na próstata e ela não começa lá na próstata, geralmente inicia na nossa uretra. Às vezes você tem uma relação sexual desprotegida ou má higiene, isso infecciona o canal da uretra. Se você não trata, ela chega na próstata. Então isso faz com que a próstata aumente, diminui a uretra, conforme vocês veem no slide, e a bexiga fica represada com urina, com aquela sensação de que a bexiga está sempre cheia. E a ejaculação com sangue acontece muito nesse caso. A próxima patologia é a hiperplasia prostática benigna, que a gente abrevia como HPB. Ela não é maligna essa doença, tá? Mas ela é progressiva. Conforme você vai envelhecendo, a sua próstata ela aumenta. Isso é normal do homem, mas não causa nenhum problema. A gente vai ver mais pra frente como dar uma prevenida nessa parte. A outra patologia, que é o mais importante de todas, é o câncer de próstata, porque ela é letal. Você pode morrer por causa do câncer de próstata. Então ela é mais frequente na zona periférica da glândula, que é a parte externa. A hiperplasia é mais por dentro da glândula, naquele tecido, e a parte externa acomete o câncer de próstata, geralmente. O câncer de próstata, ele tem alguns dados estatísticos interessantes para passar para vocês. Uma pessoa morre por câncer de próstata a cada 40 minutos. Ele é mais comum entre os homens após o câncer de pele. Então, o homem tem mais câncer de pele, o segundo caso é o câncer de próstata. 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados já no estágio avançado. Quando os sintomas começam a aparecer, em 95% dos casos já está na fase adiantada. E o diagnóstico precoce, as chances de cura são de até 90%. A gente falou sobre os sintomas e são muito parecidos. Como que você vai fazer para descobrir o que você tem? Através do diagnóstico, tá? Então a gente tem aí alguns diagnósticos que vão auxiliar o médico a descobrir o que você tem. O primeiro deles, que é o mais comum, é o PSA. O PSA é um antígeno que sua próstata produz. Ele foi descoberto recentemente. Então foi observado que até um valor de 0 até 2 é muito difícil de você ter um diagnóstico de câncer. É considerado um valor normal. Acima desses valores, acende um alerta ao médico. E o PSA, ele
também para um paciente que tem câncer, ele vai subindo devagar, porque um tumor de próstata, ele demora de 10 a 20 anos para se desenvolver. Então, por isso que às vezes o PSA tem que ser acompanhado para ver a evolução a cada ano que você vai no médico. Quando o paciente tem, por curiosidade, quando ele tem uma prostatite, o PSA ele sobe muito rápido de um ano para o outro. Por isso que o médico, através do PSA, ele sabe informar para vocês, através de uns exames complementares, se você está desenvolvendo um câncer ou uma doença mais simples, tá? O próximo diagnóstico, que é o mais que causa mais medo no homem, é o toque retal. O toque retal auxilia o médico a ver a textura da próstata, porque a próstata ela tem uma consistência mais macia. Quando o médico toca ela pelo exame retal e sente ela endurecida, sente nódulos, ele percebe que tem algum outro problema na sua próstata. E, através disso, ele pede uma biópsia. Ele pode pedir a biópsia. A biópsia é o que vai ajudar o médico a ter certeza do que você tem. Para chegar na biópsia, ele não vai fazer só o PSA e o toque. Geralmente eles fazem outros exames complementares. A biópsia é o último passo para descobrir se você tem um câncer de próstata. Então é feito através do ânus, com anestesia, tem toda uma técnica, colhe mais ou menos 18 fragmentos, e esses fragmentos, algum deles, se você tiver um câncer de próstata, vai te ajudar o médico a pegar esse diagnóstico e tratar esse câncer. O histórico clínico influencia muito para você saber se você tem risco ou não de desenvolver um câncer. Não só o câncer, mas o aumento da próstata. Bom, é interessante a gente frisar isso, tá? Então a idade, ela é um alerta para saber a hora que você procura um médico. Então se você tiver menos de 50 anos, entre 40 e 45 anos, você vai procurar um médico se você tiver os outros fatores que eu vou te falar. Agora, se você é uma pessoa que não tem nenhum desses fatores, a partir dos 50 anos você vai buscar um médico para fazer um diagnóstico e fazer, dar andamento no tratamento. O histórico familiar também inclui se você tem algum familiar que teve câncer. Então, se teve um parente de primeiro grau, que no caso a chance aumenta em 2 vezes, né? Primeiro grau seria o pai ou o irmão, tá? 2 parentes de primeiro grau já aumenta para 6 vezes a chance de você ter um câncer. A obesidade influencia no aumento da próstata e isso vai ajudar a gente a ter um diagnóstico na diminuição da obesidade. E os hábitos alimentares influenciam uma próstata menos saudável. A gente vai falar sobre isso. Na obesidade, a gente produz a testosterona, o homem. Quando nós estamos obesos, a gente converte a testosterona em estradiol, que é um hormônio que vai irritar a sua próstata e ela vai aumentar, através de uma enzima que chama aromatase. No outro caso que aumenta aí a nossa próstata, é no caso quando a testosterona é convertida em DHT. Essa DHT, a gente observa aí que quando você tem um familiar, um irmão que é calvo, geralmente ele produz um pouco mais de DHT. E existem medicamentos que ajudam a diminuir, a quebrar essa enzima aí, que chama 5-alfa-redutase. Ela atua nessa enzima, isso faz diminuir a produção de DHT. Isso vai ajudar o homem a diminuir a sua próstata, não ficar crescendo como não é o esperado. A idade de investigação a gente deixou para vocês entenderem a idade correta. Então quem tem menos de 45 anos, para começar a investigação, é para quem possui os antecedentes. E é menos frequente em quem não tem a patologia. Acima de 50 anos, todos os homens precisam buscar um médico. E acima de 50 até 55 anos, a gente precisa procurar um médico. Nas estimativas pelo INCA, vocês podem buscar esses dados na nossa página do governo, vocês vão ver que a estimativa a cada 3 anos atualizado isso, é de 71 mil casos mais ou menos de câncer de próstata. Da mulher, o que mais pega a mulher é o câncer de mama, muito próximo de próstata, em média de 73 mil casos. Mas o que mais acomete o homem e a mulher é o câncer de pele, que está disparado em mais de 280 mil casos novos por ano. Então, em segundo lugar, de próstata, nós temos o de cólon e reto. Tá? Tratamento. Existem vários tipos de tratamento. Quem vai definir isso é o médico, que o senhor está acompanhando. Um deles é a prostatectomia, que é o nome técnico da retirada da próstata. Nós temos também radioterapia, braquiterapia, o tratamento hormonal, observação vigilante, quimioterapia
e os tratamentos paliativos, que é quando estamos na fase já final da doença, quando nenhum desses tratamentos respondeu, e aí você trata a patologia só para você ter qualidade de vida. Então é importante a gente ter conhecimento de todos os tratamentos. A prevenção inclui vários fatores. A prevenção está mais ligada ao aumento da próstata. Vai ajudar ela a diminuir e ter menos desconforto. Porque para o câncer não existe nenhuma forma de prevenir o câncer, mas as outras doenças existem. Tá? Então ter uma alimentação saudável, manter o peso adequado, alimentação adequada, evitar alimentos ultraprocessados e também não fumar. O álcool também é um inimigo da próstata. Nesse próximo slide nós vamos ver aí os tipos de alimentação para vocês entenderem, tá? Então, alimentos negativos, o ácido graxo de cadeia lenta. O homem adora esse nome complicado aí, que é a carne, né? Então, o homem vai lá, come churrasquinho, junta com a cerveja. Isso é um inimigo para o homem. Isso vai converter a testosterona naquela parte lá do estradiol. E isso vai fazer sua próstata aumentar ao longo dos anos. Então, quando o homem tem a próstata aumentada, ele vai ter que cortar esse tipo de alimento. É lógico, vai buscar o tratamento médico, ele vai ajudar essa parte de alimentação. Alimentos ultraprocessados envolve aí salgadinho, várias comidas feitas pela indústria, não aqueles alimentos naturais. E refrigerantes, a parte que é boa para nós. Hoje, se sabe que o tomate tem bastante beta-caroteno, que vai ajudar na diminuição aí da nossa próstata. Alimentos como óleo de semente de abóbora, você pode tomar ele em cápsulas, ou pode consumir a semente da abóbora, um punhado ao dia. Alimentos fitoestrogênios, que são alimentos que são naturais, né, consumidos de leguminosas, e vai ajudar você a produzir o testosterona. E os alimentos antioxidantes, tá? Então a gente pode trocar ali a carne por um peixe para ajudar vocês a melhorar essa parte dos hormônios. As campanhas que existem para a prevenção aí do homem. Então a gente vê um movimento no Brasil para as empresas, para conscientizar o homem que ele precisa se tratar. Então é feito através das mídias sociais, você vê em televisão, em vários canais, eventos ou palestras como esse que a Play está proporcionando aqui para vocês, e também parcerias com instituição de saúde, que elas também divulgam nas instituições dela. Às vezes você passa no shopping, tem aquela fachada iluminada, justamente para você lembrar, uma vez ao ano, que você precisa se tratar. Eu agradeço a atenção de todos, obrigado por chegar até esse momento do vídeo. Meu nome é Leonardo, como eu falei, sou professor, tenho algumas pós-graduações, especialização. É muito interessante a gente ter conversado sobre isso. Leve essa informação para seu familiar, leve informação, você que é mulher, leve para o seu marido, leve para o seu parente, porque essas pessoas acima dos 50 anos, elas precisam se conscientizar, elas precisam se tratar, para justamente não desenvolver uma patologia no futuro. Agradeço a todos, sigam a nossa página no Instagram, lá vocês vão ter mais conteúdos relacionados à prevenção e à saúde em geral. Muito obrigado.